Ajoelhemos. Deus de infinita misericórdia, que pela paixão de Cristo Nosso Senhor destruíste a morte, herança do pecado, transmitida a todo o género humano, fazei que, renovados à imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza levamos a imagem do homem terrestre, levemos também pela vossa graça a imagem do homem celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá e levar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se enchem de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano, assim se iam encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desviou o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do meu povo. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio dos malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Mas, se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores, tomou sobre si as culpas das multidões, intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai,
Em vossas mãos entrego o meu espírito. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito, Senhor, Deus fiel, salvai-me. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Tornei-me o escárnio dos meus inimigos, o desprezo dos meus vizinhos e o terror dos meus conhecidos. Todos evitam passar por mim. Esqueceram-me como se fosse um morto. Tornei-me como um objeto abandonado. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Eu, porém, confio no Senhor. Disse: Vós sois o meu Deus. Em vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos e de quantos me perseguem. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Fazei brilhar sobre mim a vossa face. Salvai-me pela vossa bondade. Tende coragem e animai-vos, vós todos os que esperais no Senhor. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que bateu os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança e excepto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça e um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi entendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, apresentou obediência no sofrimento, e tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura da paixão, obrigatória neste dia santo, dia por excelência do cristianismo, dia de Sexta-feira Santa da Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, porque o texto é muito longo e é riquíssimo de ensinamentos. Vamos escutá-lo sentados. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos, tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus. Judas chegou ali com achotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: Jesus de Nazaré. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam. Jesus de Nazaré. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu, por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriram as palavras que ele tinha dito: daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamado Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu. Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram. Levaram primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote neste ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus:
Convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido o sumo sacerdote. E então entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta, do lado de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim. Pedro negou novamente, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório, para não se contaminarem, e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e responder-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não te o entregávamos. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriram as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e respondeu-lhe: Tu és o rei dos judeus. Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes? Ou foram outros que te disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei. Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade. Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma. Mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém numa Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Esse não. Antes Barnabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma cruz de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus. E davam bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu o trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque
que se fez Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhes deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, lugar chamado Algeu, em hebraico Gabata. Era a preparação da Páscoa. Por meio do meio-dia, disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram. À morte, crucificam. Disse-lhe Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei. Replicaram os príncipes dos sacerdotes. Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado, e eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se diz Gálgota. Ali o crucificaram, e com ele mais dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu então um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo, como um todo. Disseram uns aos outros: Não o rasguemos, mas lancemos sortes, para ver de quem será. Assim se cumpriram as Escrituras. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse a sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam-lhe uma vara com esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado. Os judeus disseram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro, que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhes quebraram as pernas. Mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então
entregar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras, juntamente com perfumes, como é costume sepultar os judeus. No lugar em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém foi sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Apenas vemos aqui dois pensamentos. Um da segunda leitura que nos dizia algo que parece contraditório para nós, que muitas vezes também nos dirigimos a Deus com pedidos. O texto diz: Ele, na sua vida mortal, portanto, enquanto estava neste mundo, Jesus, dirigiu preces e súplicas ao Pai, com grandes clamores e lágrimas, para o livrar da morte. E foi atendido por causa da sua piedade. Este texto parece uma contradição, porque Jesus pediu ao Pai que o livrasse da morte, e foi atendido. Então Jesus morreu ou não morreu? É importante nós, este texto, para a nossa vida, para todas as situações que podem acontecer nas nossas vidas. Jesus foi livre da morte eterna, não da morte corporal. O corpo tem que morrer. Deus não livra ninguém da morte corporal, deste corpo. Livra-nos de uma morte eterna, de uma morte que ficaríamos na morte, que não havia mais vida. Foi dessa morte que Jesus pediu ao Pai que o livrasse. E foi atendido porquê? Porque Jesus ressuscitou. Se ressuscitou, não ficou morto. Então Deus, Pai, livrou de facto desta morte que seria eterna se não houvesse a ressurreição. É dessa morte que nós temos que pedir ao Pai também que nos livre. Não é da morte física, nem da minha, nem dos nossos familiares, nem dos nossos filhos, nem dos nossos maridos, nem dos nossos pais. Essa vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E esta oração de Jesus é uma oração simbólica, mas é uma oração modelo para nós. Quando tivermos alguém doente, quando tivermos alguém ferido, quando houver alguma situação na nossa vida, não vamos dizer a Deus que o livre da morte, mas que o livre da morte eterna, porque a morte deste corpo vai acontecer, quer queiramos, quer não. A nós e àqueles que amamos, nos são arrancados das mãos sem a gente dar autorização. Jesus também sentiu na pele esta angústia pela morte. Mas não foi dessa que ele pediu ao Pai que o livrasse. Foi da morte eterna. E os homens, e nós os cristãos, ainda não aprendemos a fazer a verdadeira oração a Deus. Quando temos alguma aflição, vamos pedir a Deus que nos livre daquela situação ou que resolva aquela situação. Ele não ouve essas orações, ponto final. Ele não ouve uma oração que apeça pela cura de alguém ou pela saúde de alguém, porque isso não é realista. Eu vou morrer de alguma coisa, nós vamos morrer de alguma coisa. Eu não quero ter uma morte eterna, eu não quero morrer definitivamente, eu não quero acabar a minha vida com este corpo, eu quero ter mais vida. E essa mais vida que eu tenho
vamos passar um momento solene e importante da nossa celebração, que é a adoração da cruz. É a cruz o símbolo de tudo aquilo que Deus já fez por mim. E não foi pouco. Não foi pouco, foi muito. Então, vamos receber a cruz aqui nesta igreja e depois vamos fazer a adoração da cruz, um a um, fazendo uma vênia de reverência a Cristo crucificado na adoração da Santa Cruz neste dia solene da sua paixão, morte e ressurreição. Povo de
E eis aos ensinamentos do Salvador, vamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de teres entrada, mas é uma salvação. Dou-vos um mandamento novo, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Quando todos vos amardes como irmãos, será esse o testemunho do meu reino. Quando todos praticardes a justiça, dai ao mundo a conhecer o Evangelho. Dou-vos um mandamento novo, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Todo aquele que me fizer conhecido pelas obras da verdade e do amor, anuncia a certeza de um padrinho, aproxima os que vivem sem esperança. Dou-vos um mandamento novo, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Deus onipotente, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Jesus Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de, pela comunhão neste mistério, vos consagremos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queríamos receber a bênção. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo que celebrou a morte do vosso Filho, na esperança da ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto. Aumentai a sua fé. Confirmai na esperança da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.